Sob as mãos da misericórdia André Luiz Ruiz pelo Espírito Lucius. Primeiro livro, O Amor Jamais Te Esquece. Segundo livro, A Força da Bondade. Terceiro livro, Sob as Mãos da Misericórdia. 1. Relembrando a história. A fim de que o leitor querido possa se recordar dos lances principais que se acham desenvolvidos nos livros anteriores O Amor Jamais Te Esquece e A Força da Bondade, este relato dá continuidade aos processos evolutivos dos espíritos Pilatos, Fúlvia, Lucílio, Lívia, Cleofas, Simeão, cujas vidas se entrelaçaram, no primeiro romance, ao cristianismo nascente. Graças ao pedido de Jesus, Zacarias assumira a tarefa de amparar o governador Pilatos em todos os lances de sua caminhada, depois da crucificação do justo, a fim de que aquele importante governante romano pudesse se sentir auxiliado nas provas difíceis que teria de enfrentar. Empenhado no cumprimento dessa missão espiritual a que fora conduzido pela solicitação do próprio Cristo, em pessoa, Zacarias entregou tudo o que tinha e não mediu esforços para que o governador se visse atendido nas mínimas necessidades, fossem elas materiais, fossem elas da alma decaída e frágil, terminando por ingerir a bebida venenosa que, por ordem de Fúlvia, a cunhada e ardilosa amante do governador, havia sido enviada através de Sávio, para ser ministrada a Pilatos. Com a morte de Zacarias, o protetor e amigo incondicional, o governador exilado e preso na antiga guarnição viu-se pressionado pelos romanos que ali serviam, e pela consciência culpada, a dar fim à própria vida, no ato funesto de transpassar o ventre com a espada que lhe fora oferecida pelos envergonhados oficiais daquele posto militar, que o consideravam indigno e não aceitavam tê-lo ali, em desgraça. O tempo passou e na força da bondade pudemos observar as consequências nocivas para o espírito que se permite arrastar pelas estradas tenebrosas do mal, da intriga e das condutas mundanas, conhecendo as tristes condições do desencarne de Fúlvia, a confessar seus crimes medonhos ao coração filial de seu genro Emiliano, bem como acompanharmos o seu sofrimento e desequilíbrio no plano espiritual, onde já se encontrava Pilatos, suicida, e o outro amante Sulpício, transformado em dirigente de entidades perturbadoras que tomou a seu cargo a guarda do ex-governador desencarnado e, agora, da antiga amante desenfaixada da carne, mantendo a ambos encarcerados em subterrâneo cavernoso nas furnas umbralinas. Ao lado desse estado de maldade ignorante, observamos o esforço do grupo de seguidores de Jesus que, do alto, vítimas que foram dos abusos e violências cometidas em nome do Império Romano no combate à seita cristã, haviam se unido para buscar resgatar os próprios algozes e preparar-lhes o regresso ao mundo físico, em futura reencarnação. Assim, encontramos Lívia e Zacarias, Cleofas e Simeão a amparar a recuperação de Sávio, Pilatos, Fúlvia, Sulpício e Aurélia, ao mesmo tempo em que amparam com energias e intuições elevadas o esforço generoso do centurião Lucílio, reencarnado no mundo ao lado dessas personagens, na figura do romano Licínio, braço direito do irresponsável e dissipador Marcus, marido de Drusila e amante de Serapis, as mesmas Aurélia e Fúlvia renascidas, agora como dona e empregada da mansão, respectivamente. Reunidos no cenário do mundo pelos compromissos assumidos nos mesmos erros, Marcus, Drusila e Serapis se acham envolvidos pelo conflito amoroso, pelas disputas sensuais através das quais ambas buscam se impor ao interesse de Marcus, o mesmo Sávio reencarnado. Enquanto se perdem em condutas dissolutas, Licínio se esforça por exemplificar a virtude, no serviço humilde e devotado que presta à casa faustosa de Marcus, seu amigo desde a infância. Ao lado dos desmandos e disputas mesquinhas, encontraremos esse espírito que renasceu para ajudar os outros a se erguerem e que, por sua vez, entrega-se para salvar uma simples escrava, serva do mesmo palácio, da injustiça de ser condenada sem culpa. E, por fim, na ausência de Marcus que viajara para longe, amparado apenas pelos seus fiéis sustentadores espirituais, Licínio/Lucílio entrega o corpo físico às chamas do poste incandescente que iluminava a noite festiva do Teatro Flávio,
cantando como fizera décadas antes, ao lado de João de Cleófas, no Circo Máximo. Ao regressar a Roma, Marcus depara com um amigo, condenado ao martírio para salvar a escrava Lélia, a quem ele culpara pela morte da esposa Drusila, envenenada. Sua amante Serapis está em trabalho de parto quando Licínio está sendo consumido pelas chamas, sob as vistas arrependidas do irresponsável amigo que vai ao local do martírio para assistir à execução de seu amigo fiel. Voltando a casa, encontra-se surpreendido pelo nascimento de 2 filhos homens, como ele sempre desejara, que virão a servir de meio-irmãos à sua primeira filha Lúcia, nascida do casamento com Drusila. Seu orgulho de varão, no entanto, como se um castigo dos deuses o atingisse, se vê ferido pela mísera condição dos 2 meninos que lhe chegam pelo ventre de sua amante Serapis. O primeiro é cego e ao segundo faltam-lhe ambos os braços. Ali, pelo ventre da antiga amante Fúlvia, hoje Serapis, renascem seus 2 mais diretos credores, ambos igualmente endividados com a lei do universo, Pilatos e Sulpício, filhos daquele Marcus, Sávio. Agora, Marcus, Sávio recolherá a experiência dolorosa que poderá lhe permitir a evolução mais rápida ou ensejará que se endivide novamente. Está viúvo e nada o impede de tomar Serapis como sua esposa. Sua filha Lúcia se encontra muito ligada à antiga serva de seu palácio, agora mãe de seus 2 filhos. Sua riqueza lhe permite viver faustosamente, e a amante, agora mãe de seus filhos, é a mulher que sempre desejara. A partir daqui, leitores queridos, depois desse breve resumo, seguirá a história para que nossas almas estejam em sintonia com a compreensão das leis espirituais e com o aprendizado tão importante para a nossa elevação diante dos desafios que nós mesmos semeamos em nosso caminho pelos atos impensados de outras épocas. É verdade que este breve relato, sucinto e incompleto, como todo resumo acaba sendo, não fornecerá ao leitor todo o conteúdo que liga as personagens nessas etapas sucessivas de sua trajetória. Para bem compreender todo o processo, é importante que se busque a leitura das obras anteriores a fim de delas extrair toda a riqueza de exemplos e a compreensão plena do funcionamento da engrenagem perfeita e absoluta da justiça divina, tanto quanto se possa entender a função da augusta misericórdia. Nesta obra, no entanto, o leitor querido poderá vislumbrar que o amor continua não se esquecendo dos aflitos e que, somente com a força que a bondade verdadeira propicia, chegaremos a reunir condições de nos levantarmos perante a madrugada de nossas faltas e encarar o sol fulgurante da misericórdia a trazer a aurora de um horizonte de belezas e felicidades imortais, não apenas para nós, mas para todos os irmãos da terra. E retomaremos a empreitada a partir daquela personagem que foi apresentada em A Força da Bondade, fora do contexto temporal daquela narrativa e sem que Alice tivesse desenvolvido a parte que lhe cabia no contexto da história, o jovem Cláudio Rufus. Antes, porém, acompanhemos o encontro espiritual que envolveu o despertamento das milhares de entidades que haviam sido recolhidas no dia da execução de Lívia e João de Cleófas, no Circo Máximo, e que estavam acolhidas em ambiente de vastas proporções, sob os cuidados de entidades generosas, tendo Abigail por centro de luz. 2. Médico para os enfermos. Enquanto na terra os homens seguiam seus caminhos, inspirados pelas ideias do bem, no mundo invisível, onde a vida é mais dinâmica e bela no seu aspecto mais verdadeiro e profundo, seres luminosos de todos os matizes se viam atraídos para o núcleo da civilização romana, neste período do império onde floresciam valores mais elevados, ainda que mesclados a comportamentos inferiores. O chamado ciclo dos imperadores bons estava em curso, o que não livrara o cristianismo nascente das provas e testemunhos indispensáveis ao seu amadurecimento. Como qualquer semente lançada ao solo, que precisa dos testes rudes da cova escura e quente, abafada e sufocante, no esforço para romper seu casulo e deitar raízes mais fundas, antes de lançar-se à luz do dia e erguer-se para o céu, o cristianismo não podia deixar de enfrentar tais desafios que o preparariam para levantar-se sobre o céu moral da humanidade, enraizado nos exemplos de dor,
renúncia e coragem que seriam a sustentação de todo o edifício da fé. Doutrina de transformação íntima por excelência, aqueles que o professassem eram convocados a demonstrar o grau de sua assimilação pela capacidade de renunciar às coisas superficiais, fazendo ver aos antigos padrões religiosos que o Cristo representava uma força mais elevada do que qualquer filosofia ou crença de seu tempo, modelando o caráter dos seus adeptos na sinceridade convicta e na alegria ante o sacrifício, fosse ele qual fosse. Espalhavam-se sobre as diversas regiões planetárias contingentes de espíritos reencarnados com o propósito de serem levados a este teste, superando a si mesmos, outrora endividados em condutas espúrias e, agora, candidatados à vitória sobre suas fraquezas. Tratava-se de antigos religiosos de inúmeras religiões ancestrais, falidos nas lutas contra os interesses mesquinhos da riqueza e do poder, arrependidos por terem conduzido a multidão que o seguia ao charco da ignorância onde melhor poderiam usurpar-lhes os bens e aproveitarem-se de suas desgraças. Entre eles estavam entidades que necessitavam dar um ponto final ao ciclo evolutivo que lhes era próprio, já tendo conquistado muitas virtudes, mas lhes faltando, ainda, a do supremo sacrifício da própria vida em favor dos semelhantes. Outros se viam convocados à caravana fecunda dos mártires do cristianismo porque possuíam débitos imensos, acumulados ao longo de inúmeros séculos de tragédias semeadas nas estradas humanas, nódoa inapagável na consciência da alma a não ser pela disposição de receberem-se parte das dores que espalhou, só que, desta vez, sem revolta, porque a serviço de uma causa transcendente, a da pavimentação da estrada que Jesus houvera traçado, de horizonte a horizonte, no panorama da vida. Por esse motivo, como candidatos a esse testemunho, como já vimos na história anterior, a força da bondade, milhares de espíritos haviam sido recolhidos no espetáculo sangrento do circo dos martírios, e tinham sido encaminhados ao próprio despertamento através da visualização do imenso aparelho cristalino que lhes servia de tela cinematográfica, e que lhes transmitia a acolhida dos mártires cristãos pelo próprio Cristo, em outro ambiente, distante dali, recebendo o amparo de amorosas entidades. Dessa forma, amparados por Abigail e por um grande contingente de nobres emissários espirituais, que os sustentavam com amor e desvelo, milhares de espíritos puderam visualizar por primeira vez a figura do divino governador planetário, humilde e grandioso, a caminhar de um a outro dos martirizados no circo máximo, despertando-os em seus nichos de conforto para as belezas e alegrias espirituais do dever cumprido. E, se naquele ambiente onde Jesus se encontrava pessoalmente, atendendo seus fiéis seguidores, a forte emoção se impunha natural pela presença do Cristo de luz, no retirado sítio de onde a multidão de entidades perturbadoras e perturbadas, que havia sido recolhida naquele mesmo dia, assistia à cerimônia, a emoção era certamente ainda maior, porque mais dramática, devido às explosões de vergonha e arrependimento, de dor e culpa, da noção da injustiça cometida e da perda da oportunidade. Desdobravam-se as entidades socorristas no vasto ambiente que congregava essa multidão semidesperta, de espíritos que deixaram as companhias humanas para seguir em busca de novos caminhos, a fim de que tais manifestações de choro convulsivo, de vergonha de si mesmo, de arrependimento ácido e corrosivo fossem contidas e mantidas dentro dos padrões aceitáveis para a continuidade daquele primeiro encontro com a verdade. Enquanto isso, Abigail se mantinha em orações no centro da grande área, como um imenso teatro circular, cuja cobertura translúcida permitia aos presentes divisar a beleza dos astros cintilantes na noite escura do cosmo espiritual, mais cheia de maravilhas do que qualquer noite em qualquer quadrante da Terra. De todos os ângulos desse ambiente, os assistentes tinham visão do que era transmitido pela imensa tela que se dividia em tantas partes quantas se fizessem indispensáveis para que os assistentes pudessem acompanhar a visão inesquecível que lhes ensinaria quais eram as diferenças profundas entre os que se mantinham fiéis ao bem e os que se apresentassem preguiçosos, omissos, mundanos adeptos dos interesses imediatos do materialismo.
Por todos os lados escutava-se o choro de emoção, de repugnância, de nojo diante dos atos que a consciência lançava na lembrança indelével da conduta de cada um. Transmitida sem interrupção, a figura de Jesus dominava o cenário e, na tela à sua frente, os milhares de espíritos desequilibrados que haviam sido recolhidos em Roma naquele dia do suplício de Cleófas, Lívia, Licínio e outros, podiam ver aqueles pobres cristãos condenados que tinham tombado enquanto cantavam hinos de louvor, recebidos por ele, o Mestre generoso. Em questão de poucas horas, os que pareciam escória humana e material de deleite cruel da arquibancada se viam alçados à condição de eleitos do amor, remunerados pela felicidade inconteste de sentirem as mãos espirituais daquela alma límpida e majestosa tocar-lhes a face, sorrir-lhes emocionada, chamar cada um pelo seu nome, enquanto que os que gritavam e se exaltavam nos prazeres do circo, na diversão ensandecida, na crueldade gozadora, agora estavam, poucas horas depois, reduzidos à escória da consciência dolorosa, da luta contra misérias que não podiam esconder porque elas se plasmavam ao redor de cada um deles. Feridas surgiam ou cresciam na estrutura do perispírito, máscaras de poder e orgulho davam lugar a estruturas faciais descarnadas, mais parecidas com as próprias caveiras horripilantes. Homens de aparência musculosa e arrogante se iam mirrando como se tornassem velhos quebradiços, arqueados e calvos, tumorosos e ossudos. Ao contato com as próprias essências, aqueles espíritos que haviam sido recolhidos na noite da tragédia no ano 58 d.C., entre os quais se achavam entidades de ex-gladiadores como das mais necessitadas, iam saindo da inconsciência para serem defrontados com a própria realidade, a partir da qual poderiam adotar novos rumos para seus destinos. Sem esse banho de verdade, sem essa derrocada das ilusões e a constatação da realidade de cada um, nenhum trabalho de recuperação poderia ser levado adiante, partindo de uma ilusão ou de um desconhecimento da própria condição espiritual. O tempo passava e, em cada momento que Jesus se dirigia aos mártires inocentes lá no local onde se encontravam, nova torrente de emoções eletrizava o imenso auditório onde os miseráveis gozadores assistiam e se transformavam. Alguns apontavam para a tela, dando a entender que conheciam aquele que Jesus beijava, que haviam visto sua figura em algum lugar daquela Roma, que sabiam de quem se tratava. Algumas entidades identificavam espíritos conhecidos, constatando a sua nobre condição espiritual e, entre os que foram dizimados fisicamente naquela cerimônia macabra, vários mendicantes da capital imperial, cansados das humilhações e misérias, tinham sido levados ao sacrifício final, porque eram dos que escutavam a palavra de João de Cleófas no subterrâneo das catacumbas, único local onde ouviam algo que lhes produzia esperanças. A cena era comovente e dolorosa. Abigail, entretanto, parecendo ser a usina de energias radiantes que sustentava as energias da tela cristalina, mantinha-se impassível em elevada prece, como que conectada a outros planos, a serviço de algo superior, apresentando-se como emissária daquele Jesus a quem amara desveladamente. Ao longe, a cerimônia de boas-vindas aos heróis do testemunho chegara ao fim, e parecia que o momento da despedida daquele Cristo amigo se aproximava. E enquanto Estevão e os demais espíritos que o cercavam tomavam a direção que lhes competia, no sentido de encaminhar os recém-chegados, por um momento pareceu que o encanto iria se desfazer, cessando as músicas melodiosas e apagando-se a tela de esperanças e lágrimas para aqueles miseráveis e desditosos espíritos insensatos. No entanto, Abigail não se movia, como que em preces que lhe retiravam a lucidez sem privarem-na do equilíbrio e do controle da situação. Foi então que, para a surpresa de todos os espectadores daquela caravana dos desventurados, a figura augusta do Senhor voltou-se para todos eles, como se utilizasse da tela para transportar-se de um para outro ambiente. Sem acreditarem no que estavam vendo, observaram que daquela estrutura cintilante que transmitia as imagens, uma forma solar tomava corpo e começara a se apresentar no meio do auditório, transfigurando-se diante de todos os presentes, na esteira de luz e de forças que Abigail sustentava, como uma estrada que ligasse as duas cerimônias.
a dos felizes pelo testemunho da fé e a dos infelizes pelas defecções e culpas. Sim, aquele ser mágico que só podia ser visto à distância pelos emocionados espectros daquele imenso teatro, agora se manifestava pessoalmente diante deles, saindo daquela tela que se transformara em uma câmara plasmática necessária para que sua manifestação em ambiente de vibrações mais densas e difíceis pudesse ser presenciada por todas aquelas criaturas despreparadas para tal espetáculo. Como que um raio correu pela arquibancada, eletrizando os miseráveis que, nem de longe imaginavam que pudessem ser dignos de estar na presença daquele ser de quem a maioria nunca tinha ouvido falar quando se achava na terra. A presença imponente e a soberana simplicidade do Cristo infundiam emoção e um quase pavor na maioria dos espíritos, pavor diante de tal nobreza e elevação. Seus modos simples não exigiam nenhuma reverência, mas não havia quem, naquele ambiente, não se obrigasse a si mesmo a prostrar-se de joelhos. A própria Abigail, tão logo sentir a chegada do augusto governante de almas, ajoelhara-se, humilde, ante a tela, câmara, circunstância esta que, por si só, propiciou que as energias que esplendiam ao seu redor se tornassem ainda mais intensas e rutilantes. No entanto, tão logo se apresentou no meio deles, em pessoa, como que ligado diretamente ao halo de luz que se fundia em Abigail, aquele mestre, descalço e singelo, abaixou-se e, num gesto de carinho, tomou a filha querida pelas mãos e levantou-a suavemente, acariciando-se o rosto com afeto espontâneo. Que bom, meu senhor, que a tua presença se faz aqui entre os indignos de ti, falou a jovem, emocionada. Filha, como outrora, eu não vim para os sãos e sim para os enfermos. Meu regozijo é imenso pelos que venceram a morte no testemunho do amor, mas em meu coração há mais alegria quando um pecador se salva do que quando 99 justos se confirmam em suas virtudes. E entendendo sobre o que Jesus se referia, Abigail estendeu as mãos na direção dos que escutavam tudo o que se estava dizendo entre eles e, apontando-os, disse: Pois então, mestre querido, aqui estamos, a multidão dos doentes e dos pecadores, à espera do sublime médico de nossas almas. Afastando-se 2 passos da jovem que, emocionada, se mantinha firme na oferta de seus recursos para que aquele momento pudesse se eternizar no coração de todos os assistentes, Jesus se dirigiu a todos os que se achavam naquela assembleia, a maioria dos quais deixara a posição sentada para colocar-se igualmente de joelhos. Outros se prostravam no solo, escondendo o rosto cadavérico entre os braços mirrados e esqueléticos, mas todos traziam os olhos cheios de esperanças e de lágrimas. Filhos do meu coração, falou o Cristo, manso e firme, veludoso e trovejante, venho até vossa presença para vos garantir as felicidades do reino de meu Pai e nosso Pai. Todo caminhar é feito de esforço e suor para que, ao final, se atinja uma única alegria, a da chegada ao destino pretendido. Não imagineis, com base nos erros do passado, que para vosso futuro não existam esperanças. Não vos esqueçais nunca de que as mais fecundas e produtivas árvores são aquelas que deitaram suas raízes nas substâncias pútridas e mal-cheirosas, no lixo que, transformado, se torna adubo para sua frutificação doce e abundante. O passado é o vosso adubo, mas é o futuro que vos aguarda, nos frutos doces e numerosos do bem que produzireis, sem exceção. Venho-vos dizer o quanto meu Pai precisa de cada um de vós e vos pedir ajuda para a obra, tão carente de trabalhadores. Vasta é a seara, a garantir trabalho e pagamento a todos os que aceitarem, renunciando aos próprios interesses. Não tenhais mais ilusões vãs de sucessos terrenos que, como podeis constatar, foram incapazes de vos acompanhar até aqui. A semente que meu Pai me incumbiu de semear está lançada e a sua defesa pede soldados valorosos e capazes de aceitar o sacrifício. Vejo em cada um de vós esse soldado de que necessito para ampliar o exército dos obreiros do bem, não mais através das agressões da ignorância, mas do exemplo na fé e no sacrifício da própria vida. Peço-vos o auxílio para que possamos auxiliar aos que se perderam nos caminhos. Pensai em vossos filhos, em vossas mães e pais, em vossos entes mais queridos.
Eles estão privados das bênçãos que estais recebendo nesse instante porque, simplesmente, ignoram as verdades que vos foram reveladas. Estareis felizes escutando os gritos de dor de vossos queridos. Podereis sorrir enquanto eles choram? Meu amor vos acompanhará sempre e todos os que se candidatarem a ser adubo fecundo, alimentando a semente da boa nova, serão aquinhoados com bênçãos maiores do que o sacrifício oferecido, porquanto, na casa do Pai, a gratidão é a moeda do reconhecimento e a misericórdia é mais poderosa que a justiça. Aceitai meu amor incondicional. E dizendo isso, acompanhado por Abigail, Jesus dirigiu-se até o limite vibratório onde se iniciava a plateia, hipnotizada pela emoção e, num gesto simbólico de seu amor, dirigiu-se ao grupo dos gladiadores, os piores e mais duros espíritos que tinham aceitado partir com a caravana dos refugiados no bem, naquele dia do martírio em Roma e, aproximando-se de um dos mais horríveis espíritos, que ali se mantinha isolado dos demais, como nos velhos tempos da Palestina junto aos miseráveis e ignorantes, colocou docemente sua mão sobre a fronte da entidade apavorada, dizendo: a bênção que te ofereço, meu irmão amado, é a mesma que oferecerás a todos os teus irmãos de caminhada em meu nome. E é a mesma que ofereço, neste momento, a cada um de vós, disse, erguendo a voz para que todos entendessem que era para cada um deles que Jesus também falava. E exatamente nesse instante, o ambiente penumbroso e algo apagado daquele auditório de fantasmas disformes, iluminou-se como que por um milagre, como se 1000 luzes se acendessem sem saber de onde, como se o firmamento tivesse trazido todos os sorrisos estelares para observarem, do alto da cúpula fluídica, o interior daquele ambiente. Todos se olhavam espantados, todos percebiam as novas disposições de luz daquele lugar e, quando foram buscar de onde vinham tais luminosas emanações, puderam notar que, partidas do coração do próprio Jesus, incrustavam-se no coração de todos os presentes que se mantinham ligados nas vibrações de esperança daquele momento, tornando iluminado o peito de cada um deles, pequeninos sóis que passaram a encandecer no exato instante em que ele oferecia sua bênção a cada um dos que ali se encontravam. A emoção atingiu o zênite. Todos os quase 20 espíritos dos gladiadores arrependidos se prostraram em pranto convulsivo aos pés do Divino Mestre, respeitosos. Nós te seguiremos, Senhor. Falavam uns. Morreremos por ti, falavam outros. Nunca mais matarei ninguém, exclamava mais um. Juramos aceitar o sacrifício por teu amor. Jesus sorria, emocionado e silencioso, passando as mãos por sobre suas cabeças prostradas diante dele. Mais alguns instantes e o mestre retornava ao centro do que poderíamos chamar de palco. A luz que reinava agora, no ambiente, partida do íntimo de cada espectador presente, deixava todos à amostra com suas misérias e lágrimas, mas, viva em cada coração, ela penetrava seus espíritos e os alimentava de esperanças e forças para as tarefas do porvir, quando se faria necessário que almas determinadas aceitassem as dores do testemunho para a corrigenda dos próprios erros. E foi nesse dia que muitos se determinaram a solicitar a oportunidade de renascer na condição humílima, apagada, de escravos, de pobres andrajosos, de pessoas operárias e serviçais, com a possibilidade de vivenciarem a fé cristã até o limite do sacrifício de sua vida. Dirigindo-se ao centro do aparelho que lhe servira de porta de chegada, depois de ter se despedido de Abigail, Jesus deixou o ambiente sem que, contudo, a luz que iluminava os desditosos se apagasse. E a música sublime que acompanhava todos os lances da passagem de Jesus naquele meio se tornou mais intensa, em notas de excelsa harmonia e inspiração, acabando de derrubar as mais duras barreiras íntimas dos mais sofridos espíritos ali admitidos, transformadas em uma torrente de pranto que lavava as suas almas e os preparava para os horizontes do futuro. 3. Cláudio Rufus e o Grande Imperador. Como já havíamos descrito antes em A Força da Bondade, o jovem Cláudio Rufus era homem de confiança na administração do imperador Adriano,
responsável pela supervisão das edificações públicas, encontrando-se envolvido pelos problemas intrincados da organização e reconstrução de antigo templo romano que fora anteriormente remodelado por Marcus Agripa, braço direito do imperador Augusto, que havia governado o império do ano 44 a.C. até 14 d.C. Tratava-se do Panteone, construção portentosa e inusual ao estilo arquitetônico tradicional, cuja finalidade, na intenção do imperador que a determinara, era a de enaltecer os astros conhecidos, através dos deuses materiais que os representavam na crença dos romanos. Era jovem robusto, sem apresentar traços de obesidade denunciadora de uma vida de regalos e facilidades. Tinha de enfrentar uma série de problemas, administrar as contas, empregar bem os recursos, organizar os trabalhadores, afastar os curiosos, impedir os abusos, vigiar os funcionários corruptos, combater os inescrupulosos que sempre tentavam surrupiar os bens que não lhes pertenciam. Enfim, exercia uma função pouco invejada na qual a imensa responsabilidade conflitava com as poucas vantagens que obtinha, além da satisfação de pertencer ao círculo de confiança pessoal do próprio imperador que, conforme era seu costume, estava ausente da capital naquele ano de 126 d.C. envolvido pelas infindáveis questões que lhe consumiam as forças físicas e mentais. Cláudio achou conveniente buscar o amparo dos deuses de sua crença romana e, tendo ido ao templo de Júpiter Capitolino, ali se deixou levar por suas preces formais e suas oferendas materiais no intuito de encontrar refrigério para o espírito cansado no amparo material dos deuses de pedra. Como já vimos, à saída do grande núcleo da fé romana, foi cercado pela chusma de pedintes infantes que, a todos os abastados frequentadores do templo estendiam as mãos sujas e perseguiam com suas ladainhas, a esperar alguma migalha da faustosa bolsa dos endinheirados usurpadores dos cofres do Estado romano. Cláudio já conhecia aqueles meninos e, sempre que possível, brincava com eles, nos jogos verbais com que desafiava a inteligência sagaz dos meninos que, tão cedo, se viam obrigados a amadurecer nas ruas da grande metrópole que, um dia, os consumiria nos circos do prazer onde dava vazão à sua fome de carne humana. Depois de haver estabelecido a conversação brincalhona com os garotos e lhes ter estendido algumas migalhas de suas moedas pequenas, ao retomar sua trajetória em direção à construção que administrava, viu-se desequilibrado por um obstáculo que se encontrava no solo, o que lhe produziu estrondosa queda, para a alegria dos garotos que, vendo a cena, mas não fizeram do que gargalhar às custas de sua vergonha. O construtor de ratoeiras tropeçou no imperador, falou Fábio, um dos meninos conhecido de Cláudio. O que é isso, Fábio? Perguntou o rapaz, sem entender a referência que o menino fazia ao apontar para o chão e indicar algo a que chamara de imperador. Ora, senhor Cláudio, a sua queda se deveu, exatamente, ao grande imperador que estava no seu caminho e o senhor não viu, só isso. Vendo que não se tratava de nenhum imperador, mas, sim, de um amontoado de trapos sujos sobre o calçamento, Cláudio pensou, a princípio, que se tratava de uma brincadeira de mau gosto dos próprios garotos, a colocarem pedras envoltas em panos para que ele se desequilibrasse como acontecera momentos antes. No entanto, logo que se levantou, pôde perceber que os trapos se moviam e entendeu que ali se encontrava um ser vivo, mais especificamente, uma criança de aproximadamente 10 anos de idade, absolutamente disforme, sem rosto, já que a carne que recobria a face inferior lhe havia sido devorada pela lepra, expondo os dentes apodrecidos num sorriso macabro e assustador. Aquele menino era o grande imperador a que se referiram os outros, momentos antes, porque corria a notícia de que, ao nascer, havia recebido um aglomerado sem sentido de nomes importantes dos antigos e cultuados Césares romanos. Domício Nero Otávio Caio Júlio César era seu nome, o que contrastava com a sua condição horripilante. No meio das roupas infectas e mal cheirosas, uma placa de madeira mal escrita trazia um pedido de ajuda,
como acontecia com muitos pedintes que não apresentavam condição sequer de erguer a voz para solicitar ajuda pelas ruas de Roma. Indagando mais a respeito do garoto, Cláudio ficou sabendo que era trazido por uma jovem, todas as manhãs, em um carrinho de madeira, que ali o deixava e voltava mais tarde para buscá-lo, tanto quanto as moedas que houvesse recebido. A jovem que se apresentava como sua mãe era que, na verdade, lhe havia dado um nome tão esdrúxulo, fosse por suas ilusões de grandeza, fosse por ironizá-lo em sua miséria, a contrastar com um nome tão importante. Naquele piso duro e frio, um ser humano de aparência asquerosa era uma mercadoria explorando a piedade dos passantes para a obtenção de algum recurso. Essa visão impressionara Cláudio profundamente. Depositou algumas moedas no recipiente que era destinado a tal fim e, sem conseguir pensar em outra coisa, afastou-se em direção ao Panteone, meditando nas misérias daquela alma forçada a viver naquelas condições, sem nenhuma perspectiva de crescimento e melhoria. Da mesma forma, via-se compelido, pela sua maneira generosa de ser, a buscar alguma forma de ajudar aquele menino sofrido, cujos olhos lúcidos falavam de suas tragédias e dores. Suas atividades frenéticas junto à construção não foram capazes de afastar de sua mente a cena dantesca daquele ser sem rosto, sem esperanças e usado como coisa para obter dinheiro. Lembrou-se, Cláudio, de sua infância feliz na companhia de seus pais bondosos e preocupados e, por um instante, viu-se como aquele menino de 10 anos atirado ao chão, à mercê de cães, carotos e homens desalmados que só não o atacavam por medo da peste que ele trazia. Ao mesmo tempo que o feria, a lepra o defendia dos mais audaciosos e desumanos, que não tinham coragem de se aproximar dele sequer para tomar as moedas que ficavam depositadas em um recipiente que era amarrado nas roupas do menino, na altura do peito, para que ninguém ousasse furtá-las. Cláudio não pensava em outra coisa a não ser no grande imperador, meditando se isso não haveria de ser um prenúncio do destino, a colocar esse menino em sua trajetória logo depois que fora ao templo de Júpiter apresentar oferendas ritualísticas. O jovem administrador das edificações de Adriano era um rapaz de seu tempo, vivendo os momentos da tradição romana, envolvendo-se com uma ou outra aventura feminina, mas, no fundo, de caráter íntegro e bom, não sendo capaz de ser indiferente, como a maioria dos romanos, às tragédias como aquela que tivera sob as suas vistas. Ao final do trabalho, naquele dia, interessou-se em voltar ao ambiente onde deveria estar o menino naquela mesma ruela escura onde o encontrara pela manhã, mas para sua tristeza, ao chegar ali, o garoto já não estava. O carro imperial do grande imperador já passou para levá-lo de volta ao palácio. Senhor Cláudio, falou mesmo Fábio da manhã, que ali continuava com seus amiguinhos, espreitando algum transeunte que se animasse a depositar alguma moeda sobre Domício, buscando fazer com que mudasse de opinião e entregasse a moeda para eles, já que o aleijado não iria poder usá-la para nada. Você por aqui, ainda? Perguntou Cláudio, surpreso pela presença do menino. O senhor sabe como é. Temos que aproveitar todas as oportunidades para que o nosso dia não passe sem nenhum ganho, respondeu o menino. Se você sabe o que estou procurando, pode me informar para onde que levaram o grande imperador? Perguntou o jovem administrador. Ora, tão interessado assim nesse monte de lixo imperial, vai acabar produzindo ciúmes em Adriano, senhor Cláudio, respondeu, sarcástico, o jovem Fábio. Não seja insolente, moleque. Se você me disser mais alguma coisa a respeito, prometo que remunerarei sua informação com algo que o compense por toda uma semana de seus serviços de agarrar os ricos com suas mãos sujas. Diante da promessa generosa, brilharam os olhos do menino. Bem, senhor, não sei muita coisa. Sei que a mulher traz a encomenda todos os dias, antes do sol começar a se levantar sobre a colina e, assim que ele se põe por detrás destes prédios, começando a fazer sombra mais intensa por aqui, ela vem buscá-lo e o leva para um lugar que não conheço. Isso já me ajuda, Fábio. Vou lhe pagar o que prometi e quero que você, a partir de amanhã, se mantenha por perto e observe tudo sobre este menino e a mulher que o traz.
Qualquer informação eu saberei valorizar e você só tem a ganhar com isso. Além do mais, quero que sua presença por aqui impeça que alguma maldade seja feita com esse garoto. Tá doido, homem? Falou Fábio, medroso. Ninguém nem se atreve a passar perto desse pestoso dos infernos. Eu sei disso, Fábio, mas quero que você não deixe que os cães se aproximem, que coloque um pouco de água por perto dele para que possa matar a sede se quiser, que não deixe que os meninos joguem pedras nele, etc. Bem, isso dá para eu fazer, mas vai custar mais caro porque os outros meninos não vão gostar que eu faça isso, já que todos os dias nós nos divertimos com o imperador. Está bem, eu deixarei uma moeda para cada um a fim de que o ajudem a proteger Domício, enquanto a sua mãe não está presente e, além do mais, você vai me representar por aqui, devendo me informar de tudo o que acontece com o menino, quando que a mãe o trouxe, quando que o veio buscar, onde mora, tudo isso. Está bem? Percebendo que Cláudio falava sério e que aquela representava uma significativa vantagem material, quase que um trabalho remunerado, Fábio, mais do que depressa, aceitou a proposta, não sem antes perguntar direto: ora, senhor Cláudio, que tanto interesse por esse monte de podridão? É seu filho? Seu parente? Não, Fábio. Eu me lembrei de quando eu era criança, que tinha um pai e uma mãe que me amavam e não me deixavam passar por nenhum sofrimento. Você tem pernas para correr, braços para se defender, casa para voltar, sabe falar, gritar, pedir, fugir, enganar, negociar. Ele não pode fazer nada disso, Fábio. E se você fosse ele? Como se sentiria? Vendo-se convocado a refletir mais profundamente, Fábio baixou a cabeça para pensar por um momento nas tragédias daquela vida em frangalhos e sentiu um rasgo de emoção em seu peito, acostumado às traquinagens e às misérias de uma infância pobre, mas que não tinha nada de monótona, sempre lhe permitindo alguma diversão. Está bem, senhor Cláudio, eu farei o que está pedindo. Despediram-se e prometeram se encontrar no dia seguinte, quando Cláudio iria descobrir o paradeiro de Domício e se enfronhar mais na história de sua vida. 4. No dia seguinte. A noite passara rápida para aquele jovem de 38 anos, que já era responsável por organizar obras tão complexas e administrar tantos problemas, principalmente agora que a edificação se encontrava na fase final. O nascer do dia já o encontrara de pé, tratando de planificar as ações que tinha pela frente no cumprimento de seus deveres. Deixando as dependências de sua confortável moradia, o jovem funcionário de Adriano seguia até o trabalho valendo-se de veículo de transporte rápido, tracionado por forte animal e conduzido por um servo que, igualmente, lhe servia de escolta singela, dispensando as mais confortáveis e bem mais lentas liteiras, carregadas por escravos. Procurava chegar sempre antes que todos os operários se encontrassem já em seus postos a fim de preparar as ordens e se antecipar aos problemas, o que o fazia prever melhor e planejar os passos necessários de cada etapa da obra já adiantada e em seu estado mais delicado, a saber, a conclusão da grande rotunda suspensa. Por algumas horas Cláudio Rufus permaneceu perdido nas preocupações administrativas, sem se dar conta do tempo que passara célere. Sentindo o estômago indicando a necessidade de alimento, deu-se conta de que o adiantado da hora pedia a ingestão de alguma coisa, o que o levou a buscar em seus aposentos de trabalho, improvisados ao redor do edifício que se reformava e ampliava e onde, geralmente, realizava os encontros com os seus auxiliares e subordinados. Enquanto se servia de alguma fruta seca e ingeria uma significativa quantidade de hidromel, uma mistura comum da água com o produto das operosas abelhas, foi informado de que alguém o procurava com insistência. "Quem está querendo falar comigo?" perguntou desentendido. "É um desses ralés que deve estar acostumado a depender de suas generosas e tão conhecidas moedinhas." "Diga que passe outra hora e que estou ocupado", respondeu Cláudio ao seu subordinado que, sem sair do lugar, devolveu-lhe a palavra, dizendo: "Já fiz isso, meu senhor, mas o menino disse que se chama Fábio e falou que é seu funcionário e precisa comunicar-se urgentemente com o senhor."
ao escutar a referência engraçada que Fábio se atribuía, na importância que encarava a tarefa que lhe havia sido conferida por Cláudio, o administrador entendeu do que se tratava e relembrou que, realmente, havia pedido informações àquele pequeno garoto de rua que certamente o buscava para lhe trazer algo que tinha ligação com o pequeno leproso. Fazendo-se de surpreso para que o subordinado não se inteirasse do que se passava, Cláudio respondeu: esses moleques sempre desejando alguma forma de se aproximar e obter alguma coisa. Bem, como estou em um momento de descanso, trago até aqui, Knell, pois por esse nome eu acho que sei de quem se trata. Não tardou muito para que o empregado Knell lhe fizesse chegar o pequeno e esperto Fábio, sentindo-se importante por ser conduzido ao interior do imenso campo de obras, como se, realmente, passasse a ter alguma relevância na ordem do mundo. Sua surpresa era muito grande e, por saber que não teria muito tempo ali dentro, olhava para todos os lados a fim de gravar a maior parte dos detalhes que poderia, como forma de revelá-los aos seus amigos, nas conversas através das quais exibiria a sua virtude e superioridade ante os olhares espantados e invejosos de seus outros companheiros de miséria. Pois então, não sabia que nosso imperador contratava como funcionários crianças de sua idade, Fábio. Bem, disse o menino, inteligente, depende de que imperador nós estamos falando. Se Adriano não pode remunerar meus importantes serviços, estou a seu serviço por causa do outro. A inteligência de Fábio era uma das agradáveis satisfações que levavam Cláudio a perder seus minutos com os meninos de rua, sempre mais vivazes e ativos que a maioria dos filhos de romanos abastados e caprichosos. Se você veio até aqui, em seu horário de trabalho, então, meu funcionário, espero que tenha valido a pena a informação que me traz. Como o senhor me pediu, quer dizer, me contratou, reforçou o menino para lembrá-lo de seu vínculo profissional, estive presente no local desde antes de um monstrinho chegar em sua carruagem. Não fale desse modo, Fábio, é muito sofrimento e precisamos respeitar a dor desse pequeno infeliz, falou Cláudio para educar-lhe o espírito insolente. Está bem, senhor Cláudio, é só um jeito de falar. Daqui a pouco o senhor vai querer que eu me vista com alguma dessas roupas de gente importante para vir até aqui e falar do monstro, quer dizer, do pequeno infeliz. Como se eu fosse um senador, até que a ideia da roupa melhorou, pelo menos, mais limpa não é uma má ideia, gracejou Cláudio. Fazendo uma careta insolente e depreciativa, Fábio continuou, então, senhor grande administrador da ratoeira gigante do imperador Adriano César Augusto etc. Eu estava lá naquele beco dos infernos quando a dita mãe daquele pequeno infeliz chegou e jogou o lixo, quer dizer, depositou sua caveira, ou ainda, posicionou o miserável no lugar. Enroscando-se na tentativa de florear propositalmente as palavras pobres com que estava acostumado a se expressar, acabou por desabafar: seu Cláudio, se eu tiver que ficar falando como o senhor vai gostar, vou acabar me dispensando de ser seu funcionário porque isso vai ficar muito difícil. Tudo bem, Fábio, respondeu Cláudio bem-humorado com a revolta do menino. Fale como você conseguir e me explique o que aconteceu. Soltando-se mais, diante da autorização do seu patrão, o menino desengasgou o que tinha a falar no seu linguajar de menino de rua. Então, chefe, aquela safada, que se diz mãe do monstrinho, chegou e despejou o coitado no chão como faz todos os dias. Pendurou a tabuleta e saiu rápido para não ser vista como uma malandra que explora a desgraça do montinho de mau cheiro. Aí, eu fui atrás dela e andei que nem um condenado, tomando cuidado para que ela não me visse até que cheguei ao lugar onde ela vive. E quando eu já estava pronto para sair, vi ela sair com outro carrinho e pensei, por Júpiter Capitolino, não é que a diaba é dona de uma transportadora. E nesse carrinho tinha mais duas crianças que ela carregava, enquanto uma menina maiorzinha ia com ela puxada pela mão, ajudando a carregar uns pacotinhos. Sentindo-se atraído pelo relato de Fábio, Cláudio se intrigava com aquela situação inusitada em que uma mulher, razoavelmente jovem, se via envolvida com tantas crianças. E aí, Fábio,
o que aconteceu? Perguntou o administrador, curioso. Ai que eu segui eles até perto de uns palácios muito bonitos e vi que a mulher escondeu o carrinho em algum lugar e sentou-se no chão com os meninos. E ficou pedindo esmola também? Indagou o ouvinte do relato. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas o que é mais interessante é que essa vagabe, Fábio, olha o palavreado, interrompeu Cláudio falando sério. Desculpe, senhor Cláudio. O interessante é que eu acho que essa jovem de costumes degradados, melhorou? Deve ter uma fabriquinha de desgraçados, por quê, Fábio? Ora, porque os dois pequenos são outros dois diabos de feio e tortos, parecendo mais com o cão dos infernos do que com gente. Um deles nunca abre os olhos e chora muito, enquanto o outro não tem os dois braços. E meio preocupado com o seu destino, Fábio perguntou a Cláudio, apreensivo, será que o senhor não me mandou espionar uma dessas bruxas velhas que usam uma poção para ficar parecendo mocinha e que, dentro de sua casa fica cortando os braços e tirando os olhos de crianças para usá-las como pedintes? Quem sabe não é isso, exclamou Cláudio percebendo o medo do menino. E se ela me perceber e, vendo que eu sou criança, desejar fazer alguma coisa comigo também? Roma está cheia de gente perigosa que fabrica veneno, faz mágicas de matar qualquer um, essas mágicas só pegam em crianças de sua idade se elas forem funcionários de alguém, respondeu Cláudio brincando com o pavor do garoto. Percebendo que o seu chefe estava amedrontando-o de propósito, Fábio respondeu certeiro, eu não sei se isso é verdade ou não é. Só sei que quando o senhor me mandou fazer esse serviço, não disse que iria ser tão arriscado assim e que eu poderia acordar algum dia desses sem as pernas ou sem a língua por causa do feitiço de uma bruxa. E se é assim, o que o senhor me prometeu é muito pouco para o risco que estou correndo, falou Fábio, chegando ao ponto onde a brincadeira macabra de Cláudio tinha permitido chegar. Já entendi, seu safado, está querendo me esfolar com essa conversa de aleijado e bruxa só para valorizar seu serviço. Não, seu Cláudio, é verdade. A mulher tem parceria com algum desses deuses infernais, porque não é possível ter tanto desgraçado a seu serviço. Meu risco é verdadeiro, posso mostrar para o senhor. Está bem. Quando você me levar para ver onde ela vive, eu aumentarei seu pagamento pelo perigo a que você está se expondo, pelo risco do serviço, falou o jovem, beliscando a bochecha de Fábio, que sorriu de alegria ante a aprovação de seu patrão. Quando o senhor quiser eu o levo até a casa onde vivem. É uma casa pequena, mas parece bem arrumada. Lá, fica a bruxa e as suas crias deformadas, ajudada por uma outra mulher mais velha. A única que se salva é a pequena menina que está sempre com ela e que, ao que me pareceu, tratava os dois deformados com muito cuidado. Bem, Fábio, hoje, ao entardecer, venha até aqui depois que a mãe apanhar do míssil no beco e nós iremos até a casa onde vivem, está bem? E é aí que o senhor vai pagar o meu salário já com o aumento? Vendo que o garoto sabia negociar como gente grande, Cláudio respondeu, se tudo for verdade como está dizendo, além do que estou lhe dando agora pela informação, eu lhe darei o aumento quando descobrir onde eles vivem. E dizendo isso, estendeu ao menino um punhado de moedinhas, que representavam para ele uma pequena fortuna, diante da dificuldade de sobrevivência na mendicância naquela Roma indiferente. Agarrando as moedas, Fábio viu que era verdade o que Cláudio havia proposto e, a partir daí, passou a dedicar-se ainda mais fielmente aos pedidos que o administrador o incumbia de executar. Meio desnorteado, Fábio não sabia por onde sair e, como o trabalho solicitava a presença de Cláudio na solução das questões que lhe eram atribuídas, encarregou Cneu de levar o menino para fora, não sem antes recomendar o cumprimento da outra parte de suas funções, na defesa do pequeno Domício, abandonado naquele pedaço escuro da cidade. Prometendo que tudo faria para ajudar o monstro, Fábio saiu dali e, antes de passar pela tábua que cercava o local, lembrou-se de uma informação importante que havia esquecido de dizer ao seu chefe. Pedindo desculpa a Cneu, e correndo na direção de Cláudio que já se punha a caminho da edificação, segurou-o pela roupa para chamar-lhe a atenção e,
Tão logo este se voltou para constatar o que o estava prendendo, deparou com o rostinho corado de Fábio, que lhe disse, baixinho: Senhor, esqueci de dizer que o nome da bruxa é Serapis. Depois, voltou correndo com a agilidade de quem aprendera a defender-se dos perigos do mundo usando a velocidade das próprias pernas. 5. O primeiro encontro. Conforme ficara combinado entre Cláudio e seu funcionário, ao final do dia de trabalho o pequeno Fábio lá se encontrava para encaminhar o administrador até o local onde viviam aqueles 5 seres desditosos, quase todos marcados pela tragédia e pelas necessidades recíprocas. No espírito do pequeno mendigo de rua estava palpitante a promessa do recebimento do complemento de sua recompensa, enquanto que em Cláudio, um sentimento de compaixão e curiosidade alimentava a sua expectativa. As ruas se sucediam, as curvas do caminho, as pessoas que passavam, as liteiras, as bigas, os comerciantes. Tudo aquilo fazia parte de uma cidade que se tornara imensa e uma verdadeira mistura de raças, povos, línguas e interesses. As castas políticas se sucediam buscando a obtenção de vantagens pessoais sob o pano de fundo do interesse público. Homens ricos se mantinham influentes através de milícias próprias, arruaceiros pagos para proteger e impor opiniões aos outros segundo o interesse daquele que os pagava. As questões sociais iam sendo tratadas com o descaso de sempre e o interesse dos que governavam, na sua grande maioria, era o de tanger aquele gado humano, oferecendo-lhe o prazer insensato, o alimento grosseiro e as homenagens mentirosas para que se mantivesse pacífico e sempre ignorante, única forma de se poder continuar roubando o erário público sem oposição significativa. Nada disso, no entanto, tirava da mente de Cláudio a imagem de Domício e ansiedade de encontrar o local de seu abrigo, bem como conhecer algo da história daquelas criaturas que os olhos argutos de Fábio haviam identificado. Seria verdade aquela informação de que a mulher que tomava conta dele era uma pessoa inescrupulosa que, não bastando prostituir-se, valia-se da miséria de Domício e de outras crianças para conseguir a compaixão dos ricos de Roma? A exploração de pequeninos, como forma de seduzir a frieza dos indiferentes com a exposição dos dramas e misérias, era forma normal de apelo à caridade, mas erigir como que um empreendimento, valendo-se de pequeninos doentes como se eles fossem lojas espalhadas pela cidade, angariando clientes, administrada por uma mulher saudável, era algo novo e que repugnava ao espírito mais complacente. Se fosse assim, pensava Cláudio enquanto seguia os passos do pequeno guia, ele haveria de tomar alguma atitude, usando de sua influência e seu prestígio, a fim de salvar dessa miserável exploração aqueles que se viam expostos de maneira cruel, como mercadorias da desgraça. E enquanto nossas personagens se dirigem ao local específico, é importante avaliar, leitores queridos, como é sábia a justiça do universo, que nos vigia nas menores quedas tanto quanto nos considera nas mais nobres atitudes, mesmo quando insignificantes aos olhares humanos. Podem pensar as pessoas de hoje que, segundo as aparências, o importante nesta existência é a conquista de bens e poderes, cujo desfrute compensará todas as mazelas, crimes e violações que foram necessários produzir para obter as tão sonhadas vantagens. Profissionais ansiosos por riquezas e prazeres que expoliam seus clientes, advogados corruptos que enganam os que lhes confiaram seus pobres direitos, entregando-lhes, como pagamento, pequena porção daquilo que lhes pertence e retendo para si, sob o pomposo nome de honorários, a maior parte daquilo que deveria estar nas mãos dos verdadeiros proprietários. Médicos ávidos por dirigir carros símbolos de status a estabelecerem atendimento indiferente e priorizarem os que lhes podem pagar, relegando a dor dos pobres ao patamar inferior até mesmo à dor dos animais. Políticos de todas as épocas e nações buscando o apoio dos humildes e lhes oferecendo esperanças vãs, nas promessas brilhantes que se frustram tão logo eleitos, interessados nos desvios de recursos, no favorecimento de seus apaniguados, na nomeação de seus parentes e amigos, na edificação da rede de sustentação econômico-financeira que lhes dará suporte para a continuidade dos desatinos e das falcatruas,
desde que todos saiam aquinhoados e encontrem as vantagens que procuram. Professores que desencaminham seus alunos, deixando de lhes ensinar o que poderiam, explorando-lhes a falta de base, descontentes que se acham com os recursos que recebem em troca dos esforços que empenham, religiosos que vendem artigos de fé e se aproveitam do desespero dos que sofrem para roubar-lhes descaradamente as esperanças e os bolsos, estabelecendo a chantagem emocional, valendo-se da figura de Satanás como instrumento de pressão e intimidação. Igrejas que enganam fiéis absolvendo-os de seus pecados desde que reconheçam válidos os rituais da crença.